Olá, logo a gente vai começar a nossa live, o profissional de psicologia ou a profissional de psicologia diante da morte. E estamos aguardando o ingresso. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu estou aguardando a convidada entrar. Já ela deve estar aqui na live. Pelos acenos, eu acredito que vai dar tudo certo para escrever questionamentos, observações. Tudo bom, querido? Olha só quanto tempo. E sintam-se à vontade. No momento que ela for fazendo as considerações, as colocações, eu estou aqui com a minha super caneta. Vou registrar as dúvidas para que a gente possa conversar sobre elas e fazer o melhor aproveitamento possível da live. Tudo bom? Seja bem-vinda. Estou aguardando a entrada dela. Eu estou aqui, olho para o lado, porque eu estou com o meu computador ligado com o WhatsApp. Hoje em dia o negócio é assim, né? A gente olha para tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Então, estou aqui vendo se ela me dá um oi aqui e vendo se ela dá um oi aqui. Tudo bom? Seja bem-vinda. Que bacana. Escreve para mim aqui, enquanto vocês estão entrando, foram os primeiros a entrar, a expectativa de vocês com relação a essa live. O que trouxe vocês a essa live? O que chama a atenção? Alguém que já está atendendo, se já atendeu algum tema relacionado ao luto por morte, como é que é para vocês lidar com esse cenário, lidar com essa realidade? Seja bem-vinda, pessoal, todos que estão entrando. Eu estou aqui só cuidando no WhatsApp, eu estou olhando para o lado para ver se ela responde algo. E deixa eu ver aqui se porventura ela já entrou, ainda não. Ah, entrou. Eu vou fazer o convite. Esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? Então, a intenção é essa. Ele vai ficar gravado e eu vou encaminhar para um monte de gente também. Porque é um tema bem importante, né? Opa, aceitou, que legal, tá dando tudo certo. Que bom! Tô me ajeitando aqui. Tá bom, tá dando tudo certo. Só um pouquinho. Tá. Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer colocações, tá? Que eu quero responder tudo, que no vídeo não ficam gravados os textos, mas a gente pode falar sobre o que vocês perguntarem. E aí a gente consegue responder as perguntas e deixar também tudo gravadinho para quem for assistir. Que prazer, muito obrigada a sua presença aqui com a gente hoje. Nossa, um grande prazer mesmo você ter aceitado esse convite para conversar com a gente sobre um tema tão sensível e tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada, Milena. Também compartilho, tá? Desse sentimento, uma gratidão e um prazer muito grande poder compartilhar com você, né, colega, profissional da área da psicologia, para nós trocarmos as nossas experiências, né, e podermos enriquecer esse momento que nós estamos tendo, né, através dessa live. Muito obrigada pelo. Nossa, um grande prazer. Eu vou pedir que você comece se apresentando, falando um pouquinho de ti e também o que te levou a trabalhar com essa área, esse tema em especial. E aí a gente vai enriquecendo nossos debates também com um comentário do pessoal que eu já falei para o pessoal que eu tô com a minha super caneta para anotar tudo aqui e ficar tudo bem lindo na gravação. Ok. Então, quero acolher, primeiramente, Milena, as pessoas que estão nos acompanhando e quero me disponibilizar também, tá, a responder as perguntas e questionamentos que possam surgir aí. Tá? Então, eu sou Jaqueline Zolete, eu sou psicóloga há 6 anos e eu tenho 2 atuações profissionais. Tá?
uma atuação na clínica, em que eu trabalho no consultório, eu trabalho com o serviço de psicoterapia e avaliação psicológica para cirurgias. Trabalho dentro de 2 hospitais na região oeste de Santa Catarina. Hospital São Roque, que é no município de Ceará, e no Hospital São Francisco, no município de Concórdia. Então, eu venho hoje compartilhar com você e com as pessoas que estão nos assistindo 2 experiências relacionadas a essa temática, né? Que é a morte, o luto, perdas, que são práticas do nosso cotidiano. O que a gente percebe é que com o evento pandêmico, esse assunto ele tem vindo com maior frequência para os consultórios. A questão do luto, né, as pessoas que estão vivendo a experiência de luto por algum familiar ou por alguma pessoa conhecida, por algum amigo. E a questão da angústia em relação à morte, o medo que as pessoas têm de se contaminarem, o medo de não ter acesso a tratamento, de não conseguirem, de certa forma, receber uma assistência adequada. Então, na clínica, o que se percebe é uma angústia muito aumentada, um índice muito maior de quadros depressivos e quadros ansiosos gerados pela questão da pandemia, né? Pelo medo das pessoas em relação à morte, medo de morrer, né? E a questão do luto, que tem se apresentado com maior frequência aí. O luto complicado, decorrente da não elaboração, pela falta dos rituais, pela falta do velório, pela falta de poder ver o corpo do familiar que morreu, poder tocar, poder se despedir, poder receber o acolhimento, o conforto dos amigos. Então, a falta desses rituais tem gerado uma demanda de lutos complicados muito grande. Não sei se você tem vivido essa experiência também no consultório, Milena, mas aqui na nossa região é isso que tem se apresentado com uma maior incidência. Né? Então, de certa forma, como profissional da psicologia, na nossa formação, nós também, embora seja uma formação diferente do que é a medicina, do que é a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, que são áreas da saúde, que faz parte das equipes multidisciplinares, nós temos sim uma formação muito mais humanizada. Mas a gente percebe que há uma deficiência, uma falta, né, de abertura para esse tema. Então, acredito que, assim como eu, a maioria dos profissionais psicólogos tem uma formação muito generalista e pouco se fala sobre morte, sobre luto, sobre perdas, sobre o processo de morrer, né? Sobre tarefas do luto, né? Então, de certa forma, nos angustia, é um tema que nos angustia. E desde a nossa formação, da nossa graduação, é um tema negado. Né? É um tema que nós encontramos uma resistência em se falar sobre isso. É ainda um tabu. A morte ela é vista como uma inimiga do qual nós precisamos evitar. Evitar falar, evitar entrar em contato. Então, na minha experiência clínica, é isso que eu tenho vivido. E tenho sentido uma necessidade muito maior de buscar teorias, de buscar estudos que pudessem me auxiliar nas minhas práticas de consultório. Não sei se você quer, talvez, fazer algum comentário, Milena, sobre isso, trocar aí da tua experiência. Eu vejo a sua linha reflexiva, argumentativa, assim, perfeita.
porque você traz a sua experiência e fala de algo que eu também percebo. Eu até estou aqui, anotei alguns pontos importantes. A questão dos rituais, isso eu também percebo. E não só de quem perdeu alguém por Covid, mas também quem perdeu alguém nesse período da Covid, mesmo não sendo por Covid. Porque não pode fazer aquele ritual tradicional que a família tem que conforta eles. Então eu percebo que a gente tem que construir novos rituais com a família em meio a um momento tão difícil. Então isso ainda tem de fator desafiador, construir com a família e depois com cada membro que também vai querer ter sua forma de se despedir. Então já aconteceu na clínica, um dos rituais que a pessoa escolheu, já que não pôde ter um ritual tradicional da família, a escrita de uma carta. Então escreveu uma carta e socializou essa carta. Já aconteceu uma pessoa que resolveu fazer desenhos. E esse desenho virou um livro e socializou esse livro como uma forma de. E os desenhos eram ligados à vida que ela teve com essa pessoa. Então, algo escolhido pela pessoa, não imposto, isso é muito importante, né, da gente, como terapeutas, entendermos que a vida é do outro, então a gente pode se aproximar, mas a gente não pode impor, você vai fazer assim que é bom para você, né? Eu não sei quem é esse sujeito. Então, essa dimensão dos rituais eu também percebo. A questão da formação, muito bom você ter tocado nisso, eu também percebo. Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer 20 anos de formada e eu não tive esse tema. E eu sou professora de ensino superior já há alguns anos e também não tem esse tema, a não ser numa disciplina de desenvolvimento adulto, mas não é o suficiente porque passa por um processo muito mais aprofundado e complexo do que uma aula de 1h30. E ainda tem os nossos próprios sentimentos, emoções, necessidades como terapeutas quando a gente vai entrar em contato com esse assunto. Então, uma palavra que eu registrei que você falou foi evitar. O quanto a gente busca evitar esse assunto. Já aconteceu em classe de, não, eu prefiro não falar sobre esse tema, mas esse tema está o tempo inteiro perto da gente, inclusive agora, né? Então, muito boas essas colocações que você fez. Exato, e a negação da terminalidade da vida, né, nos exige lidar com questões muito delicadas relacionadas à nossa angústia existencial, à finitude da nossa vida, ao nosso histórico de perdas, né, de lutos ou de crenças que nós, enquanto profissionais, temos. Então, vejo que realmente, enquanto profissionais da psicologia hoje, o nosso maior desafio é auxiliar e ajudar os nossos pacientes a criarem estratégias para ritualizar isso de uma outra forma, diferente do que foi, do que sempre foi. Né? É uma forma de buscar simbolizar aquele momento, viver aquele momento, para poder ressignificar essa perda. Sim. E aí você havia perguntado, Milena, por que eu comecei a estudar sobre esse assunto, o que me aproximou desse contexto. Né? Uhum. Então, eu já estava trabalhando há 4 anos enquanto psicóloga clínica, com o consultório, né? E eu recebi uma proposta para trabalhar num hospital. E logo que a gente se forma, você já é uma profissional de 20 anos, né? Então você já tem muita história, muita bagagem, já vivências, né? Talvez já tenha conseguido trabalhar em várias áreas além da clínica. A gente sai da universidade e as propostas vão surgindo, né? Por mais que você tenha aproximação com determinada área, quando eu estava me graduando, pensava que eu iria trabalhar com psicologia social.
A minha ideia era essa, era ser uma psicóloga comunitária, era trabalhar com grupos, era trabalhar as questões sociais. Porém, quando eu me formei e entrei no mercado de trabalho, essas oportunidades não apareceram. E eu acabei me obrigando a me adequar dentro das possibilidades que eu tinha naquele momento. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar no hospital. Então, acabei me desafiando aí. É um contexto totalmente diferente do que na clínica individual, né? Do que o trabalho com a psicoterapia, o atendimento, ele é muito diferente, ele é muito mais denso, ele é muito mais diverso, porque você trabalha perdas todos os dias. No hospital, você trabalha com o processo de morrer do paciente, a angústia que ele traz durante a enfermidade, os sentimentos que ele tem em relação à vida, os medos, as crenças que ele tem em relação à morte. Você trabalha com os medos da família, a resistência da família, que não quer perder o seu familiar. E você trabalha com contextos gerais de perda, a perda da saúde, a perda da autonomia, né? Algumas pessoas acabam perdendo até a dignidade no momento da enfermidade, né? Então é um contexto de muita vulnerabilidade, o hospital. E aí o que aconteceu comigo? Eu vivi uma experiência com um paciente. Esse senhor era um idoso que eu posso contar, fazer um relato aqui, Claro, contar uma experiência. claro. Deve, vai ser maravilhoso. Para situar as pessoas que estão nos ouvindo, o que foi que me atraiu para os estudos da tanatologia. Então, eu fui chamada para atender um paciente que estava em extremo sofrimento. E aí, quando eu fui atender esse paciente, ele estava com uma pneumonia, um quadro de pneumonia, mas era algo que estava estável. Ele estava recebendo ali assistência, tratamento necessário, mas era um quadro muito estável. E quando fui fazer o atendimento, esse paciente ele estava muito angustiado, relatando para mim que ele sentia que ele iria morrer e que ele estava com muito medo disso, medo de morrer, medo de não saber o que aconteceria depois da morte, medo de talvez não conseguir se sentir digno dessa morte, medo de deixar a esposa, que era uma esposa que tinha muita dependência dele, enfim. E aí na minha prática, né, eu não consegui ter uma atitude de acolhimento aí. Eu não consegui acolher aquele medo, aquele sofrimento do paciente diante da sua angústia, do seu processo de morrer. Ele estava sentindo que ele iria morrer. Isso acontece com muitos pacientes no hospital. Quem trabalha com assistência hospitalar pode confirmar isso, que os pacientes eles têm um sentimento, né, diante da sua experiência de morrer, da finitude da sua vida, e ele tem uma necessidade de falar sobre isso. Mas aí, quando fiz a leitura do prontuário e vi que não era um quadro tão grave, eu comecei a tentar convencer aquele paciente de que ele estava enganado. Que não tínhamos evidências de que ele iria morrer naquele momento, que ele estava sentindo aquela angústia porque ele nunca havia sido internado, porque ele nunca tinha sido submetido a um tratamento, porque ele era um homem muito ativo, então ele estava se sentindo ansioso, angustiado por estar internado. Eu estava tentando convencê-lo de que não tinha coerência os sentimentos que ele estava tendo. E tá, tudo bem, eu não consegui acolher aquele sentimento. No outro dia, quando eu cheguei no hospital, e eu fui procurar o prontuário daquele paciente para ir atendê-lo, né, para ver a evolução clínica dos profissionais, né, que haviam atendido ele, né, os profissionais da equipe multi.
E eu não encontrei o prontuário, perguntei para a enfermeira, né, onde estava o prontuário daquele paciente, e ela me disse que ele que ele veio a óbito. Essa é a linguagem dos profissionais da equipe multi, né? Óbito. É difícil falar, e morreu, esse paciente morreu, né? É óbito, é a linguagem usada no hospital. E aí, quando ela disse ele veio a óbito, eu levei um choque. Eu sentei e eu fiquei em estado de choque. Não por ele ter morrido naquele momento, mas por eu não ter conseguido acolher, por eu não saber fazer isso, né? E aí eu compartilhei esse sentimento com a enfermeira, e a enfermeira me disse assim, mas se você que é psicóloga, né? Você que é psicóloga, você se sente assim, né? Tão impotente diante da perda de um paciente, se você é difícil para você, então imagina para nós, né? Para os outros profissionais, porque se tem uma ideia de que o psicólogo está preparado para tudo. Sim. Né? Os profissionais da equipe multi compartilham da ideia que o psicólogo está preparado para qualquer coisa, que qualquer psicólogo sai da graduação preparado para lidar com uma situação de perda. E não é assim. E naquele momento eu me deparei com a minha impotência. E aí desencadeou uma série de necessidades, que foi voltar para a minha terapia e trabalhar as minhas experiências de luto, as minhas experiências não resolvidas de perda e a minha necessidade de estudar sobre o assunto. Poder aprimorar os meus conhecimentos para conseguir acolher de uma forma melhor. Então, foi aí que eu encontrei com o professor Haroldo, né, pesquisando, tive a ideia de trazer um curso para a minha cidade, que acabou não acontecendo pela resistência dos gestores na época, né, que foi uma pena. Então, não conseguimos trazer o curso, mas aí quando conseguiram iniciar uma turma de tanatologia, eu ingressei nessa turma e agora estou finalizando os meus estudos, já entreguei o meu artigo e estou me formando, então, como tanatóloga, concluindo a minha formação em tanatologia. E digo, Milena, que essa formação me auxiliou muito, me potencializou muito. Eu acredito que humanizou o meu atendimento. Sim. Hoje, eu consigo, porque eu estava na mesma lógica do modelo biomédico, o qual todos os profissionais da equipe multi receberam formação, e eu também, que é uma formação muito mais tecnicista. Né? Nós somos formados para cuidar da vida, e não da morte. Né? Então, o que acontece, né? Nós temos o objetivo de curar. Nós queremos tirar o sintoma do paciente, queremos curar. E o objetivo não é esse. O objetivo é cuidar, o objetivo é acolher, é conseguir proporcionar um acompanhamento, estar junto do paciente quando ele está no processo de terminalidade da vida, poder acompanhar a família, poder ouvir a angústia, o medo, o sofrimento, né? Ajudar a família a poder se despedir, a poder aceitar e respeitar, né? Porque antes dessa experiência, Milena, quando eu era chamada, por exemplo, para fazer um atendimento, muitas vezes quando o paciente estava num estágio terminal da doença dele e queria desistir do tratamento, isso acontece com muitas pessoas. Porque às vezes os tratamentos são muito invasivos, são muito dolorosos, e chega um momento que a pessoa não quer continuar sendo submetida a procedimentos tão invasivos, não quer mais sentir essa invasão no corpo dela. Né? Então, muitas vezes o profissional da psicologia no contexto hospitalar é chamado para convencer o paciente que ele precisa continuar o tratamento. Exato. Fazer o convencimento do paciente, fazer o convencimento da família, quando não, a gente precisa ajudar a família e ajudar os profissionais da equipe a entenderem e respeitarem
a decisão daquela pessoa, né? Que ela está consciente da finitude, que ela quer se permitir fazer esse processo de despedida, ela está respeitando o momento da finitude da vida dela. Né? Então eu vejo que nós precisamos sim buscar preencher essas lacunas da nossa formação enquanto profissionais, que vejo que é um grande gargalo. Nossa, muito. E nós temos um luto, enquanto profissionais, um luto em relação aos pacientes que nós perdemos. É um sofrimento, isso nos remete não só ao médico e o enfermeiro, o técnico, mas o profissional da psicologia, o profissional da fisioterapia, da nutrição, né, o terapeuta ocupacional, todos os profissionais que estão atendendo, né, esses pacientes na terminalidade da vida, vivem aí um luto, tem um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, são remetidos, né, porque nós temos uma ideia de que nós estamos ali para curar, estamos ali para tirar o sintoma, e não, nós estamos para cuidar, né, tanto no consultório em que nós desempenhamos o nosso papel enquanto psicoterapeutas, quanto na nossa assistência hospitalar, né? Diante da minha experiência. Então, eu vejo aí, Milena, que é emergente essa necessidade e a conscientização dos profissionais de buscarem um aprimoramento diante desse tema, né? Para que nós possamos, enquanto equipe, enquanto profissionais que estamos a serviço da vida, humanizar as nossas práticas, né? Podermos melhorar aí a nossa condição, a nossa capacidade, ampliar a nossa capacidade de continência, a nossa capacidade de acolhimento, né? Para podermos ajudar as pessoas que necessitam dos nossos cuidados nesse momento. Que relato incrível que você trouxe. Dá vontade de ficar te ouvindo assim a noite toda. Que lindo você começar trazendo uma fragilidade sua, né? Uma situação que você viveu e que você percebeu, puxa vida, eu preciso olhar para fora e para dentro, não só para fora. Então essa sua fala de perceber que você teve alguma dificuldade de lidar com o paciente, que você naquele momento percebi, nossa, você falando me vieram muitas lembranças. Tentar tirar a dor do paciente, tentar tirar o sofrimento do paciente. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Acho que o fone está atrapalhando um pouquinho. Estou ouvindo o retorno. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá? Se tiver muito baixinho, aí eu boto o vídeo. Que isso parece uma característica de uma identidade construída há muito tempo, lá atrás, com relação ao... Voltou. Milena, fica melhor se você usar o microfone, tá? Melhor? Então, vou botar de volta. Eu estava ouvindo o retorno, então eu vou botar de volta. Melhorou? Melhorou Então, muito. Vou deixar assim. E você colocando, né? Me lembrou, assim, realmente muito do que eu já escutei. Eu preciso, abre aspas, eu preciso tirar a dor. E nessa tentativa de tirar a dor do outro, porque a gente não, talvez tenha dificuldade de lidar com a nossa também, nesse cenário, né? E foi incrível você ter conseguido parar e perceber que eu preciso tomar outro caminho, eu preciso seguir outro rumo. E você buscou se entender nesse processo, porque tem muito da gente também, essa evitação, ela é cultural e também subjetiva.
e você foi buscar ajuda. Eu também, a formação em tanatologia, ela amplia o olhar assim de uma dimensão muito, muito, muito grande. Eu percebi isso em mim também. As leituras, os diálogos que a gente tem, e eu percebo que faz muita diferença. Você é professora da Rede Nacional de Tanatologia, né? É tutora Também, eu também. sou na modalidade à distância, né, EAD, e agora estou ingressando como professora no curso de pós-graduação, Sim, né, com a disciplina de profissionais da saúde diante da morte. exatamente. Essa especialização em tanatologia, ela está aberta na Universidade de Caxias do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul deve conhecer essa universidade. Eu morei em Caxias do Sul há alguns anos, fiz um mestrado em Caxias do Sul, na UX, e a gente conseguiu fechar uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Então, ela vai ser ofertada lá pela UX e, nossa, a gente tem uma grande alegria de ter você como professora da especialização, que realmente amplia a visão de uma maneira impressionante, porque a gente trabalha os processos emocionais das pessoas que perderam perdas significativas, a psicodinâmica do enlutado, de quem está morrendo. Então, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. E como você falou, a gente precisa estudar, a gente precisa cuidar da gente e a gente precisa estudar. E até quando a gente vai evitar essa temática que está nos nossos consultórios ou no nosso espaço de trabalho, no caso no hospital? Eu entendo quando você diz assim, a gente se forma com uma ideia, mas o que aparece? Comigo foi bem assim também. Eu me formei com a ideia, o que apareceu, vambora. E são essas experiências que a gente que vai enriquecendo a nossa prática profissional, né? Que bacana. Uhum, uhum. E é importante nós estarmos abertos, porque há muita resistência. Sim. É, quando surgiu a formação em tanatologia, eu convidei toda a equipe, né, do hospital que eu trabalho para participar dessa formação. Mas eu havia vivido essa experiência e ela mexeu comigo de tal maneira que eu senti essa necessidade. Mas foi um assunto, assim, de certa forma, que causou muita resistência dos colegas, né? Alguns até se interessaram e depois acabaram desistindo de fazer a formação. Então, o que a gente percebe? Que a temática, nós nos deparamos com uma resistência diante desse assunto. É um assunto muito complexo, né? Bate nas nossas questões pessoais, nas nossas angústias existenciais. Né? Não Hum, é confortável, não é agradável falar sobre morte, é. sobre morrer. Aí nós percebemos que conforme a gente vai estudando sobre o assunto, conforme a gente vai vivendo as experiências e vai entendendo como elas acontecem, e vai percebendo que estudar sobre essa temática vai facilitando as nossas práticas, as nossas intervenções, né? Então, a gente percebe o quanto nós somos favorecidos, o quanto nós quebramos as nossas resistências, as nossas defesas, vai se tornando muito mais leve a nossa prática. Né? Uhum. Então, Helena, que é muito válido, né, nós estarmos hoje fazendo essa live, convocando os nossos colegas de profissão Sim, a se aprimorarem, aperfeiçoarem os seus conhecimentos, né, sim. a se abrirem para essa temática, que é uma temática que hoje está muito em evidência, né, mas facilita para qualquer tipo de intervenção que a gente vai fazer relacionada a perdas. E as Sim. pessoas estão sujeitas a perdas todos os dias, né? Em Hum, várias situações, situações de frustração, de sentimento de fracasso diante de uma perda. Então, a uhum. formação ela nos favorece muito a lidar não só com o luto, né, com o familiar enlutado, né, ou com o paciente que está em processo de morrer, mas com
as diversos tipos de perda que aparecem no nosso cotidiano de trabalho. Melhora muito a nossa atuação. Uhum. Eu penso que a tanatologia ela devia ser uma disciplina que devia entrar, não um dia, uma disciplina inteira, inclusive nos cursos de pedagogia. Talvez quem esteja me assistindo, como pedagogia? Eu trabalhei muito tempo em escola, ainda atuo com consultoria, assessoria a escolas, formação de professores. E é impressionante como a gente lida com perdas na escola, com lutos na escola. Mas a gente sabe realmente lidar com esse cenário? A criança ou adolescente que sofre uma perda significativa e manifesta os comportamentos, essa dor dentro da escola, o que a gente faz com ele? Afasta, segrega, chama de desafio de comportamento e castiga, ou a gente consegue fazer leitura do contexto que está acontecendo com esse jovem, com essa criança. E um professor, uma professora. Então é um tema que acho que a gente realmente, assim, o que você coloca é fantástico. A gente tem que tirar da caixinha e perceber que precisamos, como sociedade, olhar para perdas, para o luto, para a morte, para que a gente consiga acolher de verdade as pessoas. Eu lembro que quando minha avó faleceu, uma pessoa falou, vai fazer 8 meses agora, e uma pessoa falou, mas ela já era velhinha, né? E eu olhei, até isso a gente precisa desconstruir na nossa cabeça. Há uma idade certa, há um momento certo, porque isso também influencia a nossa forma de lidar. Eu sei que ela estava tentando me acolher, Claro. mas será que era a forma correta? Ah, mas fica triste não, ela já estava velhinha. Assim, assim, uau! O quanto nós Como uma precisamos forma aprender. Isso, uma forma de me consolar. Isso eu compreendi que foi uma forma de me consolar. Mas nem todo mundo compreende, e isso pode afetar. Então, nós profissionais da psicologia precisamos da dimensão desse conhecimento da tanatologia, porque a gente vai levar para todos os espaços de trabalho que nós que seja o nosso campo de trabalho. Se a gente olhar com atenção, sim, precisamos desse conhecimento em todos os lugares que a gente atua. E faz toda a diferença, algo que eu achei muito importante que você colocou. Percebi em mim a minha fragilidade para buscar terapia. Nossa, isso é de uma humildade enorme. Muito obrigada por ter compartilhado essa situação vivida, esse caso vivido por ti, porque certamente ajuda muito a gente a pensar, né? Aham, aham. Eu que agradeço, Milena. Tá? Para mim, essa oportunidade de poder estar compartilhando essa experiência e talvez estar ajudando outros profissionais a reconhecerem as suas necessidades também, porque às vezes é muito difícil, né? Olhar para a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, né? As nossas deficiências. Às vezes é muito difícil reconhecer e buscar ajuda, buscar um lugar que nos proporcione um auxílio, um melhoramento. Então, eu acho riquíssimo esse momento, estou muito feliz por ter sido escolhida para compartilhar dessa experiência com você. Tá? E quando você fala dos profissionais da educação, também, né, não são só profissionais da saúde, os profissionais da educação também, porque a criança, o adolescente, ele experiencia de uma forma diferente o luto, né, e a perda. Muitas vezes a criança, né, e muitas crianças ficaram órfãos nesse período, muitas crianças perderam os avós, essas crianças estão inseridas na escola. Então, muitas vezes a criança ela não consegue expressar pela via verbal, ela não consegue traduzir em palavras o que ela está sentindo. Então, ela vai manifestar em sintomas. Isso. Né? A criança ela vai apresentar aí uma irritabilidade, uma criança que começa a incomodar, uma criança que fica muito agitada, às vezes está vivendo uma experiência de luto. Né? Uhum. E aí, como é que esse profissional que está na escola vai olhar para isso? Reprimindo aquela criança, julgando aquela criança que está incomodando, que está atrapalhando, né? Então, de certa forma, olhando
para aquela criança como culpada, né? Sim. Pelo que ela está vivendo, culpabilizando aquela criança. E, no entanto, o que ela precisa é que alguém decifre, consiga interpretar que diante da situação que ela viveu, ela está tendo uma reação adequada, porque ela Sim. não consegue, ela não tem recursos psicológicos suficientes para expressar pela via verbal, né, pela comunicação verbal aquilo que ela está sentindo. Então, se o profissional da educação ele tem essa consciência, tem esse conhecimento, ele vai conseguir olhar e entender que aquela criança pode estar reagindo adequadamente a uma experiência de luto e Sim. poder acolher, abordar de uma forma que proporcione para essa criança acolhimento, uma abordagem sensível, que Hum, possa fazer com que essa criança, esse adolescente se sinta seguro, se hum, sinta amparado, acolhido por aquela pessoa que está fazendo essa abordagem. Então, eu vejo que realmente, Milena, não é só para os profissionais da área da saúde, não só os profissionais da área da psicologia, mas sim, pessoas que lidam com pessoas, profissionais que lidam com o ser humano, né? Para fazer abordagens mais assertivas, uhum. como permitir se falar sobre esse assunto de uma forma natural. A gente vê que essa cultura falta, né? A morte. Algo apareceu na minha tela, não sei o que houve, depois eu vou averiguar aqui. Apareceu minha agenda todinha, do nada. Voltou. Depois eu vou ver o porquê disso aqui. É que nós precisamos construir uma cultura de educação para a morte. Nós precisamos abrir a possibilidade de falar sobre esse assunto nas escolas. Precisamos naturalizar algo que é tão natural. Porque Exato. tão natural quanto nascer e viver é morrer. Faz Uhum, parte da nossa existência. uhum, Então, nós precisamos construir, junto com a educação, uma cultura de educação para a morte. Uma uhum, cultura de aceitação e respeito pela vida e pela morte, pela finitude, né? uhum. Então, eu que favorecendo, proporcionando momentos como esse, né, pode estar criando aí um movimento de adesão ao estudo dessa temática. Uhum. E essa é justamente a minha disciplina, a disciplina que eu vou ministrar na especialização em tanatologia. Educação. Educação sobre a morte, exatamente, luto, perdas, tudo isso, porque a gente precisa olhar para essa dimensão. A gente precisa tornar, dessa vez, tornar natural esse tema nas nossas vidas para a gente conseguir acolher. Quantos adolescentes estão enlutados agora e são rotulados, né, de preguiçosos, de desobedientes, entre tantos outros rótulos, mas quando a gente vai escutá-los com atenção, com empatia, com compaixão, uma escuta ativa, sentimentos e necessidades, o contexto vivenciado, a gente percebe que há um sujeito ali por trás daquele rótulo. Respeitar é ver de novo. Quem eu estou vendo quando eu vejo de novo? Né? Então, é um tema de fundamental importância. Que bom que você aceitou o convite. Nossa, eu adoro, tô adorando te ouvir, porque tá sempre aberto aqui o meu Insta para a gente trocar mais ideias, porque é fundamental. E você tem uma fala tão fluida, tão clara, fantástico mesmo. Que maravilha, assim. Esse é um vídeo que vai para todos os lugares. Porque nós, profissionais da psicologia, entre outros profissionais, mas nós profissionais da psicologia, a gente precisa falar sobre isso. Se não entrou ainda nas licenciaturas, na pedagogia, que entre na psicologia, para a gente conseguir acolher também esse docente que não sabe lidar, a equipe de saúde que tem dificuldade em lidar.
com esse tema tá o cotidiano na vida deles o tempo inteiro, né? E como a gente pode ajudar esses profissionais a lidar com essa ideia que até você falou anteriormente, nós precisamos vencer a morte. E quando não consegue, é uma frustração sobremaneira, uma frustração eterna. E essa sensação de Exatamente. fracasso, ela é proveniente do modelo biomédico. E Exato. nós, profissionais de saúde mental, também entramos aí nessa dinâmica, né, de poder trabalhar em função da cura. Uhum. Como se não fosse possível tirar o sintoma, se não fosse possível curar, estaríamos diante de um fracasso. E não. O nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho é poder acolher, ter empatia, abrir um espaço para o sofrimento, Uhum. permitir que a pessoa consiga trazer essas emoções sem ser recriminada, sem ser julgada, sem ser criticada, poder viver essa experiência da dor, né? Viver essa experiência do sofrimento, do medo, né? Uhum. E que a gente percebe aí nos nossos atendimentos de uma forma geral. Né? Uhum. E a sua fala me leva mais uma vez a indagar como eu vivo a experiência da dor, como eu vivo a experiência do sofrimento, como eu vivo a experiência do choro do outro. Então eu preciso olhar para essa dimensão e olhar para mim e estudar esses fenômenos é o caminho, né? Precisamos quando, assim que a gente terminar, eu vou deixar salvo o vídeo e na descrição eu vou sugerir alguns filmes. Também fica à vontade para sugerir filmes, textos, para a gente deixar algumas ideias concretas além da live para o pessoal poder acessar. E você falando, talvez você tenha assistido esse filme, O Enigma das Cartas. Não sei se você lembra que eu não quero dar spoiler, eu sou a rainha do spoiler, meu Deus. Mas o Enigma das Cartas, vejam, porque nos coloca à frente a dimensão do luto infantil, que é muito legal. Exatamente. E aí, interessante que esse filme, né, ele relata a experiência de uma criança que perdeu seu pai, Sim. né, e a abordagem, a forma da família lidar com aquela perda foi dizer para aquela criança que o pai tinha virado uma estrelinha e estava no céu. Né? E essa é a abordagem que a gente percebe que é muito comum. É muito comum as famílias lidarem com a morte de um familiar, tentando explicar para a criança dessa forma, que virou uma estrelinha, que está no céu, o cachorro, o papai, a mamãe, enfim, virou uma estrelinha. E a criança, ela não tem capacidade de abstração para isso. Sim. Para entender essa simbologia do virar a estrelinha, né? Então, que interessante também esse filme para desconstruir, porque muitos de nós, por muito tempo, também tentávamos fazer com que as crianças entendessem a morte dessa forma simbólica, não compreendendo a dificuldade de abstração que as crianças têm, muito pequenas. Então, isso às vezes causa um desfavorecimento para a elaboração do luto. Sim. Faz com que a criança fique embotada, que ela fique tentando entender e se aproximar como a criança do filme, né? Que tenta construir aí com as cartas um elevado para chegar até as estrelas, para se aproximar do papai que é vindo e virado uma estrelinha. Então, o que se percebe aí, Milena, é que, de um modo geral, no senso comum, as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade da morte. Sim. E poder construir uma ideia, materializar uma ideia dessa finitude, poder aceitar a materialidade da morte, né?
E nesse filme tem também a ideia da patologização do luto. Exato. Desculpa, gente. Depois vocês veem lá o spoiler vai ajudar a entender um pouquinho. Mas o próprio profissional, né, tenta carimbar ela. Não vou dizer aqui de qual forma, mas tenta carimbá-la, patologizá-la e quando Exato. ela estava enlutada. Ponto. Nossa, né? Exatamente. Ele busca um carimbo, um diagnóstico para aquilo que ele também não conseguia compreender. Ele tentou, ele tentava, ele era persistente, mas a gente precisa tomar muito cuidado como profissionais para não cair nesse meio de patologizar, de diagnosticar, antes de tentar compreender o contexto, tentar compreender o sujeito. Por isso o conhecimento ele é importante. Né? O conhecimento é nosso teto. Se a gente não busca, tá baixinho. Né? Quanto mais conhecimento, mais a gente consegue se erguer e olhar mais longe. A gente amplia de fato horizontes, né? Então eu convido a todo mundo que tenha interesse, tanto estudantes de último período, quanto profissionais de psicologia e da área da saúde, busquem informação nessa área. No site da Rede Nacional de Tanatologia tem muitos cursos, muitos livros maravilhosos e a própria especialização para quem tiver interesse, que está muito rica e realmente nos ajuda, sem dúvida alguma. Querida, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter colaborado nessa noite de sexta-feira. É um sextou com live aqui. Nossa, assim, não tenho dúvidas que. Nossa, Então, eu não tenho dúvida que favoreceu muito a todos que estavam aqui, que ainda estão e que assistirão, porque muita gente assiste os vídeos depois, né? Então, agradeço demais a sua presença e passo a palavra para ti, o que você quiser. Quem quiser fazer alguma pergunta, que eu tô observando aqui, tem muito aceno no coração. E caso quem não consiga perguntar algo agora ou não possa, escreve nos comentários do vídeo que a gente faz outra parceria, a gente responde, enfim. Milena, eu quero agradecer, tá, imensamente essa oportunidade, tá? Dizer que eu estou muito feliz de poder ter trocado com você nessa noite. Com certeza a tua experiência também me engrandece, me enriquece e com certeza também as nossas experiências somadas vão motivar outros profissionais que talvez estejam nos assistindo e que possam se engajar no Uhum. conhecimento da tanatologia. Então, quero te agradecer e dizer que eu estou muito honrada. Agradecer também as pessoas que estiveram nos assistindo, né? As pessoas que estão agora dedicando o seu tempo, né? Participando dessa live. E eu quero concluir usando uma frase de Freud que eu uso no meu artigo, que vai integrar agora o último livro do professor Haroldo. Eu faço uma participação com o título O Luto dos Profissionais de Saúde pelos seus pacientes vítimas da pandemia. Ai, que lindo. Então, eu estou colaborando, contribuindo, então, com esse livro de Educação para a Morte, com esse capítulo, O Luto dos Profissionais. Então, eu quero concluir usando uma frase de Freud, que eu acho ela muito pertinente, tá? Para a nossa vida, não só para a nossa prática profissional, mas para a nossa vida. Se quiseres poder suportar a vida, fique pronto para aceitar a morte. Né? Então, eu vejo que essa frase, ela é uma frase que nós precisamos entender, né? Que Uhum. se nós queremos suportar a vida e poder suportar as nossas frustrações e as nossas dores, nós precisamos também entender o fim, o término, né? O limite da nossa vida, que é a nossa morte, a nossa existência. Né? Então, muito obrigada, Milena, por estarmos juntas. Espero te
conhecer pessoalmente, talvez assim que começarmos a turma de especialização. Espero muito poder conhecer você de forma presencial. Nossa, vai ser um prazer, um prazer. Você mora em Joinville, Ceará. Ceará. Minha mãe e meu pai moram em Florianópolis. Então, a Santa Catarina também estamos por ali. E a gente pode, nossa, depois que nós estivermos mais livres, né, que pudermos fazer umas coisas pessoalmente, vai ser muito legal. A gente pode conversar e trocar algumas figurinhas, nossa, bem legais. Adorei, adorei ter você aqui na live, de verdade, do fundo do coração. Você contribuiu muito, muito, muito para o nosso conhecimento, com as suas experiências e com sua forma de transmitir para a gente e de tocar a gente de fato com as suas explicações e você, o seu ser mesmo. Muito obrigada por toda a humildade que você trouxe também aqui para a live. Pessoal, muito obrigada. Daqui a pouquinho a live está gravada. Compartilhem com seus contatos, que essa é a primeira de algumas que nós teremos para conversar sobre esse tema e a gente conseguir naturalizá-lo, para conseguir lidar com ele, né? Muito, 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 muito obrigada do fundo do coração. Obrigada, Obrigada. pessoal. Um abraço para você. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.